essa live a gente vai falar independente, tá? De qual seja o diagnóstico das crianças. E eu estou muito feliz de falar com vocês aqui, porque de saber que são pessoas como eu que já sabem do grande poder que as soluções naturais têm para transformar vidas e transformar o futuro, o presente de nossas crianças e o futuro delas. E usar esse poder com o estímulo correto. A gente pode trazer surpreendentes desenvolvimentos para cada criança. Os óleos essenciais estão aqui em casa, na nossa rotina, desde o século passado, desde 98. Na época, o Iago gostava muito d'água, ele ainda não falava, ele não se desenvolvia bem, e o nosso apartamento era muito pequeno. Então, eu desenvolvi uma banheira inflável, eu tirei patente dela, uma banheira inflável para box, que a pessoa levava, instalava em qualquer box e via em qualquer apartamento. E as amigas começaram a me pedir, e a banheira sozinha não faz milagres. A gente podia juntar com sais de banho para melhorar a qualidade das pessoas, a qualidade de vida das famílias, mas os sais têm contraindicação. E nessa época, em 98, eu descobri os óleos essenciais como uma solução, como uma ferramenta para trazer o bem-estar associando na própria hidroterapia que a gente tinha. Os óleos da Doterra chegaram para a gente em 2019, através do PICE e do DDR Prime para a estimulação do desenvolvimento do Iago, e desde 2024 a gente está contando com esse apoio da querida Manuela, que convidou a gente para essa live. O que eu gostaria de compartilhar com vocês dessa minha observação, né, que junto com uma boa alimentação, retirada dos alimentos inflamatórios que a gente sempre recomenda, os óleos essenciais, eles têm propriedades muito interessantes que conseguem atuar em diversos sintomas do autismo, com resultados muito favoráveis. Eu até separei alguns aqui que a gente estava conversando, que a gente chegou a usar com o Iago, tá? A maioria de vocês devem conhecer essa turma poderosa aqui, né? O patchouli, vetiver, frankincense, lavanda, balance. Foi uma turma muito boa para a gente, deu resultados bacanas para o Iago. Mas o convite hoje para vocês aqui, que eu sei que vocês já conhecem e já usam esse poder dos olhos, é para a gente associar essa base dos olhos que a gente usa atuando nas causas do autismo. E eu vou explicar para vocês como que a gente entende e a gente percebe essas causas do autismo. Então, eu peço para vocês ficarem comigo aqui, que eu vou explicar para vocês como as nossas mães, tá, estão transformando o futuro e o presente do futuro de seus filhos, estimulando eles em casa. São mães maravilhosas que, como vocês, resolveram transformar a vida da família por escolhas naturais, por qualidade de vida, e essas mães receberam um programa exclusivo para cada criança e por isso elas estão recebendo esses resultados maravilhosos. Então, a minha intenção, né, atendendo o convite da Manuela, é como a gente pode hoje descobrir e atuar no que pode estar bloqueando o desenvolvimento dos potenciais de seu filho. Então, como eu falei no início, tem gente que chegou um pouco depois, né? Nós vamos acolher todos os desenvolvimentos atípicos, sejam síndromes de Down, T21, seja transtornos como autismo, TDA, TDAH, TOD, sejam síndromes raras, de Ehlers-Danlos ou Cri-du-Chat. Manu, eu queria te perguntar como é que está o nosso chat aqui, quem que a gente tem mais, como é que é o perfil das famílias que estão chegando aqui agora. Olha, Germânia tem um adolescente de 19 anos, tem TEA, TOC, TDAH. Valnice, Isaac, de 4 anos, com T21. Iracema tem um netinho com TEA. Débora, o filho tem 15 anos, tem TDAH e TOD. Maria Luísa de Osasco, filho de 18 anos, o Léo tem T21. Então, tem algumas situações aqui diversas. Sim.
E é para isso que a gente planejou essa live nesse formato, justamente para Uhum, poder atender a todo mundo. Então, sejam muito sim. bem-vindas e vocês vão entender por que que a gente assim, a gente tem aquela frase, famosa frase, né, que o autismo não é doença, mas não tem cura, que a AT21 também não é uma doença, é uma alteração genética, mas todas elas têm tratamento da nossa forma de entender. Da nossa forma de entender, são desenvolvimentos atípicos porque eles ainda não aconteceram, mas a nossa criança tem um potencial para fazer isso acontecer. Pode parecer um Ana, só te interromper aqui, sua tela não passou. Você ia não passar a passou tela já? Não. e está em qual tela? Agora sim, passou. Agora tá no. Deve ser o Iago, nenenzinho. É o nenenzinho agora, Estava isso mesmo. parado lá atrás nos olhos. Agora passou para o Iago. Ah, tá. Obrigada, Manuela. Tá? Muito obrigada. Então, isso que eu vou contar para vocês pode parecer uma coisa óbvia, mas as pessoas não se atentam para isso, tá? Todo bebê, e esse é o Iago, a Manu acertou, realmente ele é o Iago, é, ele nasce sem nenhuma organização neurológica. Como que funciona isso? Todo bebê tem os reflexos, né? São chamados os reflexos primitivos, que eles precisam ser integrados e substituídos por funções motoras que a própria criança tem vontade de fazer. Então, a gente tem aqueles reflexos que permitem a sobrevivência, como o reflexo de sugar, de busca, de deglutição, reflexo palmar, plantar, de Moro, mas são reflexos que devem ser integrados para que cada um dos nossos marcos de desenvolvimento possa acontecer. O nosso bebê, ele não consegue sair do lugar sozinho, ele não consegue se alimentar sozinho, ele não consegue se limpar sozinho, sendo sempre 100% dependente de uma mãe ou de outra pessoa para sobreviver. Nosso bebê é neurodivergente ou tem algum transtorno de desenvolvimento? Não, ele só não teve ainda oportunidade para se desenvolver. Como todos os bebês humanos, quando nascem, são assim, não existe nenhum diagnóstico para um bebê humano que recém-nascido que não consegue se limpar sozinho. Mas, à medida que o bebê vai crescendo e algumas coisas não começam a acontecer, e isso pode dar errado, o que quando o bebê não alcança algum marco de desenvolvimento. Então, aqui a gente pode explicar. Por exemplo, aos 3 meses de idade, a maioria dos bebês, nenhum bebê não faz contato visual. Mas se ele não vai receber nenhum diagnóstico neste momento, porque todos os bebês humanos não fazem contato visual aos 3 meses, porque é uma questão da maturação visual do bebê que a gente trabalha mais na frente. Mas se uma criança aos 2 ou 3 anos ainda não faz um contato visual, isso é um problema sério e ele precisa de atenção. O primeiro é que a gente tem, a primeira coisa que a gente faz é descartar questões físicas de má formação e depois de descartado, a nossa forma de ver a maioria dos desenvolvimentos atípicos pode ser resolvida com uma estimulação correta, com foco na organização neurológica daquele marco de desenvolvimento que ainda não foi alcançado. E depois que a gente organiza aquele marco, a gente busca alcançar cada um dos marcos seguintes na sequência fisiológica e correta do desenvolvimento. Mais para frente da live eu vou explicar para vocês esses 42 marcos de desenvolvimento e a importância do bebê conquistar isso na sequência correta. O nosso cérebro, o cérebro do nosso bebê, se desenvolve por estímulos. E quando existem fatores ambientais ou nutricionais que estão atrapalhando o desenvolvimento típico, a criança pode perder esse marco importante. E aí, por falta desse marco, ela começar a ter um desenvolvimento atípico, que pode evoluir até para uma neurodivergência lá na frente. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão acompanhando? Está fazendo sentido para vocês? Me contem aqui. Tá num Tudo bem? silêncio aí.
Ah, tá tudo Legal. certo, Ana, sim, Tudo tudo certo. certo, Ana. Obrigada, gente. Obrigada pelas respostas. É importante para mim esse feedback para saber se eu posso seguir, como é que está o nível da turma, se vocês estão gostando, se a gente pode aprofundar mais, como é que está. Então, bora para os transtornos do autismo. Quando o Iago nasceu, em 85, era Iago é de 95, tá? Mas em 85, era uma criança para cada 2.000 crianças tinha o transtorno do autismo. E esses números foram crescendo. Em 95, quando o Iago nasceu, era um para cada 500. Em 2001, já era um para cada 250. Em 2004, um para cada 166, um para cada 59 em 2018, e a previsão é chegar em um para cada 4 crianças em 2033. E isso é absolutamente assustador. Hoje, o CDC já fala em números de que nós estamos com uma a cada 36 crianças é autismo. E é um número, assim, absurdo. Além do autismo, que é um transtorno de desenvolvimento que chama mais atenção, a gente ainda tem outros transtornos, que é o TDAH. Hoje estão dizendo que 5% das crianças apresentam déficit de atenção com hiperatividade no Brasil. E, infelizmente, a gente tem mais um número, que é as características do TOD, elas podem aparecer em qualquer momento da vida da criança e pode chegar a 50% dos casos do TDAH. E por que a gente entende que isso está acontecendo hoje? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem a caderneta da criança quando o bebê nasce, e essa caderneta da criança, esses importantes marcos de desenvolvimento que vêm sendo estudados há mais de 100 anos, começou a ser estudado lá atrás por Gessel, depois por Doman, foi aprimorando esses marcos e organizando isso em forma de um perfil de desenvolvimento. A nossa caderneta da criança não contempla marcos importantíssimos de desenvolvimento da criança. Ela coloca a criança ficando de bruços, e depois que a criança consegue ficar de bruços, o próximo marco que os profissionais de saúde estão atentos já é o caminhar. Então, a parte importantíssima, e vocês vão entender na segunda parte dessa live, que é os programas de chão, desculpa, gente, programas de chão, que é o arrastar e o engatinhar, estão sendo deixados de lado da mesma proporção que esses diagnósticos estão aumentando. E isso é assustador, porque com a informação correta, você é mãe que sabe, tendo conhecimento disso, você mesma pode começar a estimular seu filho em casa e conseguir alcançar esses marcos que estão faltando para reduzir a gravidade desses sintomas, porque a gente está atuando na causa dos sintomas. E esses marcos de desenvolvimento importantíssimos, vocês vão ver lá na frente que eles, infelizmente, eles atrapalham todos os nossos desenvolvimentos superiores, como a fala, a leitura, a escrita, a empatia e a matemática. Então, são marcos importantíssimos que a gente tem que estar absolutamente atípico. Desculpa, eles são absolutamente necessários e a gente precisa de dar esse presente para os filhos da gente. Depois eu vou contar para vocês como é que foi com o Iago e a diferença que fez na vida dele. Aqui eu trouxe para vocês uma parte do trabalho do Reininho. Ele fala, ele, é o TCC dele, baseado lá em Portugal, ele pegou. A gente tem ele todo detalhado, explicado no blog da Neuroganho, com o original do trabalho e ainda as explicações e as consequências. E uma coisa que ele trabalha, o trabalho dele fala da importância das atividades físicas para o desenvolvimento cognitivo. A Pamela está comentando aqui para a gente, filha de 6 anos, com TEA, ela não engatinhou, sentou e andou com 8 a 9 meses. Obrigada pelo depoimento, Pamela. É isso mesmo. O Iago também foi a mesma coisa.
ele não arrastou e não enganteou, ele foi ficando em pé apoiado e saiu andando. E aí vocês vão ver que zebra que dá isso. E o que está provado aqui pelo a Débora aqui contando que o Luiz Augusto não engatinhou, ele ficava na posição, mas ele sentava e se arrastava. Andou com 1 ano e 3 meses. É isso, gente. Na hora que a gente começa a olhar lá atrás na causa, a gente vai na causa e a gente consegue atuar na causa, é impressionante os resultados e a velocidade das respostas que a gente começa a ter com as nossas crianças. Então, nesse trabalho lá do Reininho, o que ele fala para nós? Que a função determina a estrutura e que as desordens neurológicas se localizam no cérebro e é aí que elas têm que ser tratadas. E isso é um espetáculo, porque a gente começa a atuar aonde o problema aconteceu. O ser humano tem toda, a gente tem o livro do Glindoma explicando muito bem o trabalho do Caldelacato também falando sobre essa questão dos marcos importantes sendo pulados e o prejuízo que acontece para essas crianças e a forma, que a gente vai falar na segunda parte da live, da gente recuperar as nossas crianças, oferecer essa oportunidade de desenvolvimento para cada criança e ver o milagre acontecer. E é maravilhoso ver isso, gente. Vocês não acreditam na minha alegria cada vez que chega uma mãe contando para a gente das vitórias que a gente consegue. Aqui a gente teve uma publicação essa semana, tá? Um trabalho, um estudo de comportamento no desenvolvimento da cognição das crianças, tá? E aqui a gente tem um pesquisador, a gente até tem um Rios lá na Neuroganho explicando exatamente isso, que apenas uma a cada 20 crianças segue hábitos que favorecem o desenvolvimento da cognição. Dormir de 9 às 11 horas, limitar o tempo de tela a 2 horas por dia e praticar pelo menos os 60 minutos de atividade física e que essas crianças que conseguem cumprir essa prática apresentam melhor desempenho cognitivo. Então, é muito bacana ver que na hora que não é qualquer atividade física, na hora que a gente pega aquela atividade física que aquela criança não completou o marco na idade certa e começa a estimular, e todos aqueles outros associados que ficaram comprometidos por questão daquele marco que não foi alcançado, aí, gente, é só comemorar o sucesso e as vitórias das crianças. Eu trouxe aqui para vocês o caso da Lorena. A Lorena, ela tem T21 e autismo, tá? Então, é uma jovem que entrou no programa nosso no ano passado e ela não tolerava barulho, então a família já deixava de ir a festas há mais de 7 anos, por questão que ela não tolerava. E ela começava a ficar nervosa, ela começava a ficar agitada e ela ficava desesperada, ela tinha até uma questão de um comportamento mais violento de desespero. Porque para essas crianças que não cumprem todos os marcos, a experiência dos estímulos típicos desse mundo que a gente vive, a Ana Raquel está perguntando aqui para a gente, 60 minutos de atividade física por dia. Isso, Ana, vai depender de cada criança, tá? Nesse estudo que a gente comentou aqui atrás, havia esse entendimento de que 60 minutos, né, seriam suficientes. Ele tem uma explicação dele mais detalhada lá no nosso Instagram. Mas aqui a gente tem muita coisa para falar, então eu deixei ele mais assim. Mas pode variar. Tem criança que pode precisar um pouco mais de 60 minutos, mas na média, em 60 minutos, você consegue cumprir uma rotina de atividade física com foco nos marcos que a criança perdeu, justamente para cumprir a questão fisiológica necessária da atividade física e da conquista dos marcos que ficaram faltando. Então, vou dar um play aqui para vocês verem a vitória da Lorena. Então, olha a Luísa contando aqui para a gente que a sobrinha dela de 5 anos, Thea Todd, fica super nervosa em ambiente com barulho de aplausos e pessoas falando. Sim, a gente tem crianças que ficam nervosas com barulho de foguete, tem pessoas cantando, pessoas fazendo
assim, barulhos que para os típicos não causam transtorno, para eles que não têm a organização que a gente tem, causa sofrimento, pode até doer. Ah lá, a Fernanda comentando que o filho também fica muito nervoso com gente falando alto. É exatamente isso, Fernanda. Deixa eu mostrar para vocês aqui a Lorena, a Vitória. Ela não participa desde os 5 anos de idade de uma festa junina. É assim, a gente ia até a porta, a Lorena não entrava. Então era bem. E esse ano ela participou dos ensaios no colégio. Aí a professora e a coordenadora me chamaram, né, e falaram: olha, Aline, esse ano ela vai participar, porque ela está muito ativa. E a escola, inclusive, Dona Ana, me chamou também para falar do quanto a Lorena vem mudando e melhorando. A atenção, ela vem melhorando muito a expressão, a coordenação na hora de segurar, sabe, o lápis, os papéis. Eu vou mandar algumas fotos para a senhora também da escola, para a senhora olhar depois, ela participando. É um colégio católico. Ela também participou no Dia da Bandeira do Divino. A Lorena não ficava, porque tem música, tem violão, né? Então, assim, a gente vem colhendo muitas vitórias, muitas. Eu queria mostrar para vocês a mãe contando, né, para a gente que a filha não ia, e depois nesse vídeo, pena que não conseguiu passar, mas eles estão lá no nosso Instagram também para vocês verem. A gente tem. Sim, ela ficava em crise, ela tinha crises horríveis. E nesse vídeo aqui a gente tem a Lorena numa festa junina, cantando, comemorando, batendo palma, se divertindo no meio daquela barulhada. Vocês não fazem ideia do barulho que esse vídeo tem. Talvez seja por isso que ele não tenha tocado. Mas vocês não fazem ideia. Assim, 1 mês e meio de programa, a Lorena conquistou a vitória na audição. E a mãe super feliz falando que ela começou a participar da festa do Divino, ela começou a participar de todos os eventos sociais que haviam anos que essa família não podia frequentar aqui. Então, ela começou com o trabalho, né? Ela começou a tolerar outros estímulos. Então, ela participou da festa de aniversário, começou a pintar o rosto, que ela não aceitava. E ela está muito feliz. Ela antes nem entrava no salão de festas e agora ela está frequentando todas as festas, aproveitando a vida. E eu amo receber essas notícias. Aqui, gente, a Germânia está comentando que devido aos comportamentos do filho, não consigo nem fazer caminhada. Ele fica super agitado com muitas pessoas falando. Exato, Germana. E a gente tem como corrigir isso, igual a gente corrigiu, ofereceu essa organização que a Lorena precisava para ela poder curtir a vida, a gente é capaz de fazer isso também para te ajudar com seu filho. A Fernanda comentou aqui que é interessante, o meu não sai com ele porque ele fica nervoso e ter crise. Fernanda, não precisa ser assim, tá? Não precisa realmente ser assim. A gente consegue organizar, as famílias vêm relatar para a gente o sucesso das estimulações e a vida começa a ficar cada dia mais fácil. E todos os programas são feitos em casas com os recursos que as famílias têm em casa. É maravilhoso ver isso acontecer. Aqui a gente tem um outro depoimento que é da Marli. A Marli, ela é mãe do Lorenzo. O Lorenzo, ela também da mentoria, ela tem. O Lorenzo tinha diagnóstico de autismo e também um comportamento que vocês vão ver ela contando aqui. O Lorenzo era uma criança que ele se expressava da maneira errada, que era de grito, que era a maneira de morder, de bater, de arranhar, de empurrar. E hoje eu consigo, né, ver ele conseguindo resolver suas demandas, conseguindo sem agredir, sem bater. E assim, fora o que ele ganhou, né? Olá, boa tarde, meu nome é Marli, eu sou a mãe do Lorenzo, 4 anos. E eu venho aqui falar um pouquinho que a mentoria da Neuroganho, ela me trouxe. Na verdade, ela me tirou um fardo pesado das costas. O Lorenzo era uma criança que ele era bem desafiadora, ele se expressava da maneira errada, que era de grito,
que era a maneira de morder, de bater, de arranhar, de empurrar. E aí começavam as minhas angústias. A escola sempre me mandava: mãe, esse comportamento, mãe, mãe. E Lorenzo nasceu na pandemia, ele tem 4 aninhos, então ele foi pouco pro chão, ele pouco rastejou, ele pouco engatinhou. Eu sempre em oração pedia para Deus. Apareceu a Ana, mandei uma mensagem, e aí ela pôde me tirar algumas dúvidas. E aí eu falei do comportamento dele, ela falou assim: nossa, me manda um vídeo dele correndo. Mandei um vídeo dele correndo. E aí quando ela olhou o vídeo dele correndo, ela falou: logicamente ele não tá estruturado. Aí a Ana me deu o cronograma. E aí veio melhorando, melhorando, melhorando. O Lorenzo hoje, ele é uma criança que ele consegue resolver as suas demandas. E eu venho dizer aqui para vocês, né, que vocês, se tem algo assim, eu recomendo a Ana, a Neuroganho aí para vocês, porque ela realmente me tirou de um fardo. E aí eu não parei mais, né? E eu recomendo, assim, como mãe que não conseguia, né, ter o Lorenzo daquela forma. E hoje eu consigo, né, ver ele conseguindo resolver suas demandas, conseguir esclarecer as coisas que ele realmente quer, sem agredir, sem bater. E assim, fora o que ele ganhou, né? E o Lorenzo é uma criança muito esperta, ele ficou muito mais inteligente do que ele já era. E eu não tenho dúvida o quanto isso vai agregar na vida dele lá no futuro. E é isso. Venha para Neuroganho aí. Um beijão. Tá, o próximo, eu vou só dar um print aqui para vocês verem o print do Lorenzo, que a mãe me mandando os resultados, que antes era todo concentrado, começando a participar dos vídeos, das atividades da escola. Antes ele estava correndo, gritando e saía batendo em todo mundo. Então, assim, é um orgulho muito grande que a gente tem dessas conquistas. A Lidiane chegou aqui, Simone comentou que é maravilhoso. Bem-vinda, Lidiane, bem-vinda. Elisa, sejam todas muito bem-vindas. Aqui eu vou comentar com vocês também o caso da Liz. A Liz, ela não chegou aqui para a gente na mentoria Prêmio com quase 2 anos. E ela não falava e ela também não conseguia engatinhar, ela não tinha mobilidade nenhuma. Tá? Eu vou dar play aqui no Vitórias de Liz. Ela não falava com quase 2 anos. A mãe achava que ela não iria conseguir engatinhar. Depois de 6 meses na mentoria Prêmio, Liz agora fala mais de 10 palavras. Alexa, pare. E está com uma mobilidade incrível. Parabéns, Neline. Parabéns, Liz. Você tem um grande futuro pela frente. Ela não falava com 4. Então, hoje já tem 1 ano que a gente tem, que a Alice está na mentoria com a gente. Esse vídeo foi feito quando ela tinha 6 meses de mentoria. E é incrível observar esse ano dela, porque ela já está falando mais de 50 palavras, ela fechou o ano falando mais de 50 palavras. E nesse 1 ano ela tem síndrome de Down, né? T21, ela conseguiu o desenvolvimento de 12 meses de idade neurológica, igual a uma criança típica. Então, assim, foi impressionante o que a gente conseguiu, que a mãe dela, claro, a mãe dela, todos os louros são para cada uma das mães que fazem as atividades com as crianças em casa. Então, a Alice conseguiu conquistar 1 ano de desenvolvimento neurológico em 1 ano de idade de programa. Então, antes ela estava com um atraso imenso, e agora a gente está conseguindo recuperar isso de uma forma muito bacana. Aqui a Maria de Fátima está comentando que o Estevão está usando os olhos há 15 dias e ele melhorou muito, dá para ver o resultado. A Débora está comentando aqui que levou o filho para ser fotografado numa agência de modelos de bebês, era muito lindo e cara de bebê para comercial de fraldas. Mas ele não foi selecionado porque não engatinhou. Oh, gente, Débora, que bom que você está aqui agora, porque agora a gente vai poder recuperar esses marcos que ele perdeu lá atrás e reduzir o impacto, né, atuando na causa dos transtornos de neurodesenvolvimento.
A Fernanda está comentando aqui que o Lucas faz o uso dos óleos já faz um tempinho e traz grandes resultados. E a Débora fala que sim, precisamos. Que bom, Débora, nós estamos aqui justamente para servir. Agora que eu vou me apresentar, então, gente, eu acabei ficando muito emocionada aqui com vocês, acabei de não me apresentando. Eu vou contar a minha história para vocês e a história do Iago, tá? Esse aqui é o Iago. Ele não se desenvolvia bem, ele não comia nem dormia direito. Ah, não, mas e antes? Quero contar de antes para vocês do Iago. O Iago, antes de eu engravidar, Iago foi muito desejado e ele foi muito planejado. Então, a gente fez toda uma preparação e eu achava que eu ia ser feliz para sempre na hora que ele nascesse. Mas a vida não acontece do jeito que a gente planeja e quando o Iago estava no meu colo, um ano depois, eu achava que ele ia ser feliz para sempre, mas no aniversário dele de um ano, além dele ele não ter arrastado, ele não tinha engatinhado, ele estava correndo dos lados para outro com os dedos nos ouvidos, porque ele não queria participar da festa, ele não aguentava aquele povo falando lá, aquela confusão, igual o pessoal falou aqui em cima também. Meu Iago era assim também, não aguentava o barulho de pessoas falando. E no aniversário dele de um ano, a gente preparou com o maior carinho. A única coisa que ele queria era sair correndo de lá. Aqui, a Iracema perguntou se esse tratamento tem limite de idade. Tem não, Iracema? A gente tem crianças. Bom, o Iago está com 29 e a gente continua com ele. Vocês vão descobrir por quê ainda. Ele tem. Não vou estragar a surpresa, não, mas a gente tem crianças de 20, 18, 15 anos fazendo tratamento. É para todas as idades, desde que a criança precisa de algum marco que ainda não conquistou e que a gente pode conseguir fazer ela conquistar através dos programas de organização neurológica. Inclusive, nós tivemos tinha uma mãe de uma criança com síndrome de Down que fazia o programa com a filha. E nessa ocasião, a avó da criança, a mãe da nossa mãezinha, teve um AVC. O que que ela fez? Ela colocou a mãe para fazer atividades de braqueação, programa de chão, as atividades básicas que vocês vão conhecer no programa de organização neurológica, e essa mãe recuperou, ela voltou a andar, ela tinha perdido o movimento do lado esquerdo do corpo, essa mãe voltou a andar, essa mãe voltou a se alimentar com a própria mão e voltou a falar, tudo fazendo os programas. Então, gente, não tem idade, tá? O cérebro nosso, ele é plástico, existe neurogênese, existe neuroplasticidade, e quanto antes a gente começar com as estimulações, mais rápido começa a ser os resultados. Então, tanto no caso do bebê, quanto nasce, quando nasce, já tem um diagnóstico, alguma coisa, quanto antes começar, mais rápido os resultados. E no caso dessa mãe, assim que ela saiu do hospital, que ela teve AVC, a filha já começou a estimular ela com o programa do filho, do netinho, né? E essa mãe começou a recuperar as funções que, naquela região que eles chamam de região cinza do AVC, que não foi completamente danificada e conseguiu se recuperar. É muito bacana. É muito bacana. A resolução da ANS também diz que se o Acho que hospital é querer aqui. a cobertura for responsável por até Peraí que eu vou fechar a câmera aqui. Oh, câmera não, microfone, pronto. Joia. Então, vamos voltar lá para a historinha do Iago aqui, gente. Então, o Iago, o aniversário dele de um ano foi assim, e aí depois a vida foi passando, com 2 anos a fala dele não tinha vindo também, e começou a piorar. Então, além de ele não estar se falando, ele começou a se machucar, ele começou a bater cabeça na parede, ele começou a se morder. A gente já tinha passado por fono, otorrino, fizemos vários exames, inclusive o Bera, fomos ao otoneuro, e nada disso dava uma pista para a gente. O Iago nasceu em 95, então na época que era só uma criança para cada 500 com diagnóstico de autismo, então a gente demorou muito a ter o diagnóstico dele. E a gente ficava perdida, a gente andou perdendo tempo com
atrás de diagnóstico em vez de ir ao que estava acontecendo. Quando o Iago fez 3 anos, ele estava extremamente seletivo, ele já não olhava mais nos olhos, não interagia com ninguém, não tinha amigos, ficava muito tempo alinhando os objetos dele em cima do lado escorregador, que é essa imagem dele aqui. Só alinhando os objetos, ele não falava mais nada. Então, assim, ele chorava muito, não dormia à noite. E com 3 anos a gente levou ele a um neurologista que pediu um uma eletroencefalograma e a tomografia para ver se ele tinha cérebro. O psiquiatra falou, coloque numa escola para ver o que que vai dar. E aos 4 anos tentamos com ele uma escola especial. Foi terrível, ele começou a gritar, chegava em casa com uns hematomas e ele já estava se machucando antes, então aquela coisa começou a piorar muito. E um dia ele chegou da escola sem os sapatos, e a gente, como assim? Cadê o tênis dele? E ninguém na escola sabia e nos contava o que estava acontecendo lá, e o Iago era não verbal e a gente não entendia nada. O pior momento dele nessa escola foi quando ele levou a sunga para o colônia de férias e voltou em pânico com água. Eu lembro que eu contei para vocês a história da banheira inflável, porque ele adorava água, e de repente da colônia de férias ele volta com pânico de água, e ninguém na escola tinha resolvido aquilo. Aí nasceu o irmão dele e eu resolvi ficar com os dois em casa, porque era uma choradeira para ir para a escola, era uma confusão que vocês não fazem ideia, e ele parou de piorar. Ele ficou mais estável, entre aspas, sabe? Com os gritos e batendo a cabeça na parede, rodando no chão. Nessa época eu fiz teste genético e não fiz, mas não tinha nada que pudesse explicar, alguém nos explicasse o que estava acontecendo. Eu me sentia muito exausta, perdida, eu não dormia à noite, e o que me passava na cabeça era o que vai ser dele na minha falta, porque era desesperador. Aqui a Germânia está contando que está vendo a fase do Gustavo. Pois é, Germânia, eu passei por isso. E aos 5 anos, tá, uma terapeuta de educação especial veio com a sentença que uma flor é uma flor que nunca vai falar, nem ler, nem escrever. A gente tinha já passado por 4 fonos e só um falou com a gente que ele não produzia sons que pudessem ser trabalhados. Os outros a gente ficava levando em terapia sem ver resultado nenhum. E eu quase não tenho fotos dessa época, era muita dor e eu não queria registrar para ter que rever tudo aquilo. E eu perguntava para as terapeutas e elas me falavam, cada criança tem seu tempo. E eu perguntava, mas que tempo que é esse, pelo amor de Deus? Quando que vai acontecer alguma coisa? E mesmo com as terapias, o Iago, aos 6 anos e meio, ele estava com 163 pontos do ATEC. Eu não sei se vocês conhecem o ATEC, é o nível do Instituto do Autismo para a avaliação da gravidade do autismo, que ele é feito pelos próprios pais. Então, eu fiz, depois vocês vão conhecer aqui a história dessa espiral que a gente tem aqui, que é a espiral do desenvolvimento, que depois, aqui na Neuroganho, a gente fez para ajudar a gente e as famílias a entenderem o momento do desenvolvimento do filho. Então, aqui, olha para vocês verem, o que está colorido é o que o Iago tinha conquistado, tá? Então, aqui tinha um monte de buraco na idade no desenvolvimento dele, para tudo quanto é lado. E nessa época, ele, aos 6 anos e meio, ele tinha um ATEC de 163, o ATEC vai até 180, que é o autismo mais grave. E ATEC 0 é a criança sem nenhum autismo. Então, ele estava com 163 de ATEC, 6 anos e meio de idade cronológica e 2 anos de idade neurológica. O desenvolvimento dele, com isso tudo bagunçado aqui, era como uma criança de 2 anos, apesar dele ter 6 anos. E o que aconteceu com ele? Aí, essa luz veio lá em 2000. Eu pedia para Deus uma luz, porque eu não estava dando conta daquilo. E em abril de 2002,
há 23 anos atrás, se você está vendo esse vídeo em 2025, eu conheci o trabalho da organização neurológica que mudou tudo na vida do meu filho. E, e eu mesmo já tinha devorado todos os livros e aquilo estava meio nebuloso para mim. Eu resolvi fazer o curso e começar a aplicar a proposta nos meus dois filhos, né? Que essa altura eu já tinha tido meu caçula. E junto com a organização neurológica, esse programa que eu comecei a fazer, que eu entendi o livro e, gente, falta os marcos para ele, não tinha a menor sombra de dúvida, eu comecei também a cortar os alimentos ultraprocessados, tudo que tinha palavra artificial no rótulo, corantes, aromatizantes, emulsificantes, espessantes e realçadores de sabor, tudo a gente tirou e focou na alimentação saudável e natural. A gente já tinha os óleos essenciais que a gente trabalhava e nos programas de organização. A gente tentou em diversas outras terapias, mas o que a gente via era o que dava certo mesmo, era uma alimentação saudável, uma vida mais sem inflamações e essa questão das atividades físicas sensoriais, porque a questão da audição dele, do andar com os dedos nos ouvidos, tudo isso foi sendo trabalhado em casa por mim no programa, e também o desenvolvimento cognitivo dele. E, aos poucos, todo mundo que me xingou na época que eu tirei ele da escola, porque ele estava passando aquele perrengue todo, chegando machucado, aquela confusão, veio todo mundo começar a vir atrás de mim para perguntar o que eu estava fazendo? Por que o Iago estava melhorando tanto e mais e melhor do que em qualquer outra época do ano? E mesmo as pessoas de fora, que não estavam ali no convívio da gente, começavam a perguntar o que o Iago estava acontecendo, o que eu estava fazendo para ele melhorar. E o Iago, que não tolerava barulhos, hoje ele vai a shopping, ao show de música clássica, vai em show de rock, faz corrida de rua com aquela barulheira toda, fica tranquilo em cinema, faz assim uma vida normal. Hoje a gente não tem mais nenhuma limitação que a gente tinha antes quando ele era pequeno, por causa das crises que ele tinha, por questão de som, por questão de luz, por questão de barulho, cheiros, o ambiente, tudo isso interferia nele. Agora, o Iago se comporta como uma criança, assim, como um adulto. Hoje ele já é adulto, mas no desenvolvimento do programa ele já se comportava como uma criança que saía, pedalava, caminhava, fazia todas as atividades sem o menor impacto desses sintomas do autismo, porque a gente foi lá na causa. A gente não ficou só tratando os sintomas. Então, a gente foi na causa, identificamos aqueles marcos do desenvolvimento que estavam faltando para ele, começamos a atuar em cima, e hoje o Iago, assim, ajuda a gente em tudo que ele pode. A gente vai no supermercado, ele lembra para a gente o que está faltando aqui em casa. Às vezes a gente não lembra, mas ele sabe tudo que está faltando. Ele é, pede as coisas, faz as compras, lembra o que está faltando, ajuda a gente é, em qualquer atividade nossa, e hoje ele quer ser repórter, tá? Então ele já fez curso de dança, de teatro, de vários cursos. Agora ele está assim, postando voz, trabalhando, porque está querendo trabalhar com repórter. E para mim isso é incrível, isso é maravilhoso, porque era uma criança que não falava, era uma criança que não abria a boca e que gritava. E agora ele põe o dedo nos ouvidos e assim, e vai impostando a voz para fazer uma narração. Gente, vocês não imaginam que espetáculo que é ver isso acontecer. Eu tô doida para ele. Ele está um pouco inflamado agora. Eu vou explicar um pouco mais das alergias dele, por questão desses outros tratamentos que a gente precisa fazer com ele, né, da qualidade de vida para ele. E a gente, assim, Elisete comentou aqui, nossa, que bênção. A Fernanda comentou também, nossa, que bênção. Isso nos dá uma luz. Meu filho não fala nada, só grita. Pois é, Fernanda, o Iago era assim com 4 anos, quando eu tirei ele da escola, só gritaria.
e hoje fala, lê, escreve, navega na internet, e você não faz ideia. Agora ele começou a ver vídeos em inglês no YouTube. Então ele está começando a aprender inglês sozinho. E nessa de aprender inglês sozinho, se a gente não entende muito bem o que ele fala, ele vem e começa a soletrar para a gente, tanto em português quanto em inglês, as palavras, para a gente entender o que ele está falando. Pra vocês terem uma ideia, gente. Não tem limite para nossas crianças. A Luísa comentando, a Fernanda comentou de uma bênção, a Luísa, que lindo, obrigada. Obrigada, Luísa. Ó, Fernando, o seu tem 7, está numa ótima idade, viu, Fernando? O meu eu comecei com 6,5, está pertíssimo para você começar a ter resultados também. Aqui a Ana Raquel está perguntando como podemos ter acesso ao programa, só fazendo curso ou faço atendimento? Faço sim. Ana, a gente tem a mentoria em que o time da Neuroganho, a gente faz um programa para cada criança, um programa exclusivo para cada criança, e com esse programa, a mãe vai fazendo as atividades em casa e vai começando a ver os resultados, que são maravilhosos. E é isso que a Germânia comentou: a cada conquista, uma alegria imensa, e a gente comemora e a gente acha maravilhoso, e a gente sabe que ele pode muito mais. Por isso que hoje ele está com a TEC 38, tá? O ATEC acima de 100, acabou que eu esqueci de comentar com vocês. O ATEC acima de 100 é aquele autismo severo, muito grave, que nenhum profissional de saúde dá esperança para gente. De 50 até 100 é o antigo autismo moderado, tá? Então, eles conseguem ter alguma autonomia. Hoje, o ATEC do Iago, aqui, eu tenho até espiral para mostrar para vocês aqui, ó. Eu separei ela aqui para mostrar para vocês. Hoje, o ATEC do Iago, em 2022, porque a gente continua trabalhando, né? A gente acredita nele, a gente está com skin in the game e continua estimulando. Iago, em 2022, ele estava com a TEC de 50 e hoje ele já está com 38. E a gente continua trabalhando porque a gente acredita que não tem idade para o desenvolvimento acontecer. O cérebro da gente é plástico, ele é maravilhoso e a gente consegue, com o estímulo certo, fazer o que precisa ser feito para o desenvolvimento deles acontecerem. Então, o Iago hoje é maravilhoso. Então, a minha grande descoberta com isso é que estimular corretamente, indo atrás dos marcos, mais alimentação saudável, mais toda a organização que a gente consegue fazer, a gente organiza o desenvolvimento da criança e vamos começar a colher os resultados. Então, aí o Iago foi melhorando, foi se desenvolvendo cada vez mais, e em 2016 foi quando eu comecei a atuar profissionalmente. Eu comecei a ser convidada para dar palestras em ONGs, explicando o que era que estava acontecendo com ele, tá? Então, minha primeira ONG que eu fiz palestras foi no programa Down Diamante, do Instituto Luz Diamante, para as famílias de crianças com T21, síndrome de Down. Em 2017, eu fui, além da Luz Diamante, eu também na ABET, Associação Brasileira de Esclerose Tuberosa. Então, eu ajudava as mães de crianças, além de esclerose tuberosa, com autismo e outros diagnósticos que se somavam à esclerose tuberosa. E eu era cada vez mais procurada para partilhar minha experiência. Então, comecei a participar de grupos de mães, oferecer orientações e ver que dava certo. Tudo que aquilo que eu fazia com o Iago, que eu orientava as mães, dava certo com as outras crianças também. Assim como essas da mentoria Premium que eu trouxe para vocês conhecerem. E aí foi crescendo dentro de mim uma vontade maior de compartilhar as minhas experiências e as ferramentas que a gente fez. A partir de 2018, então, eu decidi que eu vou ajudar essas famílias. E as mães no programa original perdiam muito tempo, eu perdi muito tempo fazendo material para o desenvolvimento deles, porque o Iago só voltou para a escola depois que ele estava falando e lendo, tá? Então, eu levei para ele esse trabalho de estimulação. Então, tem o programa de leitura, tem o programa de matemática, só que na época que eu fiz, né, há 2 décadas atrás, a mãe fazia todo o material em casa. E o que eu decidi em 2018? Começar a oferecer as ferramentas para que as mães não precisassem passar a noite em claro,
igual eu passava fazendo material e de dia fazendo as atividades, para chegar e encontrarem tudo pronto. Foi quando eu desenvolvi o aplicativo de leitura e o aplicativo de matemática. E as famílias começaram a ver os resultados dos aplicativos e começaram a me pedir mais orientação. Ana, facilita para a gente a coisa, explica mais para a gente. Foi aí que surgiu o curso, né, do Caminho da Organização Neurológica, que é esse programa que a Manu compartilhou aqui, gentilmente compartilhou para a gente, para vocês conhecerem, e para vocês verem que é o caminho natural de desenvolvimento de todas as crianças. E se tem alguma criança que pulou alguma etapa, isso vai ser visto no desenvolvimento dela que não está acontecendo. E na hora que a gente vai lá atrás, identifica cada um dos marcos que ela não conquistou. Porque, por exemplo, na hora que a criança está no chão, que ela está engatinhando, que ela está arrastando, ela está ali trabalhando ali o visiomotor dela. Ela está trabalhando a questão visual, ela está olhando um bichinho, ela está pegando alguma coisa, ela está trabalhando convergência visual. Então, não é só pular essas etapas que vão fazer o desenvolvimento acontecer. Tem outras atividades acessórias que, porque a criança não desenvolveu essas etapas, podem ter ficado comprometidas. E é isso que a gente faz na mentoria Premium. A gente ajuda cada uma das famílias com um programa exclusivo para cada criança. Porque cada criança é única, não tem jeito, cada uma passou por uma experiência diferente, cada uma teve dificuldades em determinadas áreas. E com isso, a gente vai conseguindo os cases de sucesso das mães conseguindo também desenvolver o potencial de cada criança que está lá, está guardadinho, está só esperando ser desbloqueado para explodir. E, por incrível que pareça, todas as famílias nossas que fazem os programas, conseguem resultados e surpreender até os terapeutas. Os terapeutas não acreditam nos resultados que as nossas mães conseguem. É uma coisa muito interessante. E tem o meu caçula, né, gente? Eu falei com vocês, mostrei a história deles lá. O Ian, quando a gente começou o programa com o Iago com 6 anos e meio, o Ian tinha 2 anos e 3 meses. Então, ele começou o programa numa idade muito legal, uma idade mais precoce. Então, antes dos 6 anos, o Ian completou a espiral dele de desenvolvimento. E o Ian ele aprendeu a aprender no programa, então ele nunca precisou ficar com um cara enfiado em estudos. Na realidade, o Ian ele passou em todos os vestibulares que ele tentou, o FMG, IME, mas o sonho dele era ir para o ITA. Então ele está lá, está no 5º ano de engenharia do ITA. Se Deus quiser, e ele há de querer, ele forma no sonho dele, que era estudar no ITA, que é a maior faculdade de engenharia do Brasil, para quem não conhece, tá? E é aqui que entra o Ian na história, né? Quando o Ian começou, que ele passou lá no ITA, ele começou a me ajudar na Neurogan, na programação, e foi ele que me ajudou a fazer a espiral do desenvolvimento. E essa espiral do desenvolvimento é a ferramenta que a gente usa para cada mãe dentro do programa da Neuroganho, além do questionário da avaliação de desenvolvimento, para as famílias poderem ver visualmente o que está de errado no desenvolvimento de cada criança, e aí a gente começa a trabalhar cada área, a gente vai trabalhando as áreas acessórias, no programa. Então, no final, uma criança que completa toda a espiral, igual o Ian completou a espiral dele, antes dos 6 anos, o Ian tinha um vocabulário completo, ele falava, ele lia, ele sabia a matemática, as 4 operações completas dele, ele tinha um desenvolvimento de mobilidade, de escrita, assim, ele fez o programa completo e ele desenvolveu todos os seus potenciais, que permitiu para ele realizar o sonho dele. E é o Ian que me ajuda aqui na parte técnica do desenvolvimento da plataforma, para a gente ter os resultados e as ferramentas para ajudar as famílias que se propõem a estimular o desenvolvimento dos seus filhos em casa. Então, além da espiral, a gente fez também um quiz, que é para ajudar vocês a criar um plano prático. A gente avalia como está o desenvolvimento
visão da criança de vocês, da audição, a gente avalia como está a mobilidade, porque são todos importantíssimos para que a criança complete a espiral e desenvolva todo o potencial e desbloqueie todo o potencial que ela carrega. E aqui no nosso quiz, eu vou até pedir para a Manu colocar aqui embaixo, que é o quiz.neuroganho.com.br. Também para vocês fazerem, vocês podem fazer espiral, qualquer dúvida. Tem também o link da espiral. No final aqui eu vou anotar tudo aqui e colocar para vocês todas essas nossas ferramentas, tá? Para fazer o desenvolvimento das crianças acontecer em casa. E a gente tem tudo isso parametrizado com esses marcos de desenvolvimento, com todo esse questionário, de forma que tanto a gente possa saber exatamente o que a sua criança precisa, quanto você possa acompanhar o desenvolvimento da sua criança e vendo todos os progressos dela acontecer, sabe? E o que acontece? Muitas vezes, o que a gente precisa, a gente tem a Ô, Ana, necessidade. fala de novo para mim, por favor, de novo, qual que é o caminho do KISS? Ah, tá. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui Ou para então você. me passa no WhatsApp que eu ponho aqui. Ah, tá. O KISS é neuroganho, kiss.neuroganho.com. Não tem o BR, tá? A gente não conseguiu colocar no BR, mas está no neuroganho.com. Vou colocar aqui. PS, dois pontos, barra, barra. Eliane comentando aqui que trabalho fantástico, o conhecimento é fantástico, com certeza, viu, Eliane? O conhecimento é que faz diferença na vida das famílias. Obrigada, é isso mesmo, Manuela. E a espiral também, ela está no https, dois pontos, barra, barra, neuroganho.com.br, barra espiral. Quero deixar disponível aqui para vocês também fazerem a espiral das crianças de vocês. Eu peço que, se vocês têm uma dúvida, façam. Ai, mas será que meu filho faz isso ou não faz? Testa a sua criança. Porque na hora que você testa, você consegue fazer o resultado mais apurado. E na hora que você faz, além do gráfico visual da espiral que você tem para o desenvolvimento da criança, você vai ver a idade neurológica aqui embaixo, tá? A gente oferece também essa questão da idade neurológica para trazer a consciência para a família. Isso mesmo. Ah, colocaram aqui. Obrigada, Érico. Você colocou aqui para a gente também. Quisneuroganho.com e a Manu colocou quis e tem a espiral também para colocar, que é neuroganho.com.br/espiral. Então, a gente começou a oferecer essas ferramentas para trazer a consciência, para trazer para vocês o conhecimento, porque na hora que você entender o que falta para o seu filho e entender que você pode fazer isso em casa, isso é muito poderoso. A gente tem famílias que moram em lugares que não tem, a família tem que viajar uma vez por semana para algum lugar para fazer uma terapia, e a gente entende que as melhores atividades são aquelas que são feitas e repetidas todos os dias. Frequência, intensidade e duração é o nosso mantra, porque para o cérebro aprender, a gente precisa de repetições ao longo do dia. A gente precisa que aquelas atividades vão sendo feitas, é como um copo d'água. Gente, eu uso essa analogia do copo d'água porque vocês vão entender. A gente, todo dia que a gente faz uma atividade com a nossa criança, a gente vai pingando uma gotinha d'água no copo d'água. E aí o copo d'água dele vai subindo o nível, vai subindo o nível. O cérebro precisa de muito estímulo para conseguir fazer as conexões. Isso é explicado lá para vocês dentro do curso, tá? Como é que funciona a neurogênese, como é que funciona a neuroplasticidade, como é que funciona a neuroaprendizagem. Então, vocês vão pingando a gotinha todo dia com as atividades, com a repetição das atividades, e o copo vai enchendo. Aí chega um momento que é a última gota aqui que transborda o copo. E aí as pessoas que estão no programa falam: Nossa, minha filha deu um salto, nossa, minha criança deu, assim, aquele salto. Mas na realidade não é porque ela deu um salto disso aqui. Não, é porque ali foi pingando todo dia aquela gotinha, para a criança
entender o cérebro da criança, entender aquele estímulo e conseguir fazer aquelas conexões, igual o Reininho falou lá no trabalho dele. O problema no cérebro, esses desenvolvimentos neuroatípicos, eles estão localizados no cérebro. Então, é no cérebro, fazendo as atividades, através das vias sensoriais e motoras, mas sempre com o foco do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento de fazer as novas conexões, é que a gente consegue fazer o desenvolvimento acontecer. E é muito bacana. Gente, Ana, deixa eu só te falar uma coisa, você falando aí, né, desse salto de desenvolvimento, eu estava lembrando de uma amiga que ela chegou num dia, eu trabalhava em escola na época, e ela chegou na sala de aula e falou, gente, minha filha fez curso intensivo durante a noite de bater palma, porque simplesmente do nada ela sentou na cama e começou a bater palma. Ela nunca tinha batido palminha, sentou e começou a bater palma, né? Então parece que é isso mesmo, né? Que dá esse salto, fala onde que aprendeu isso, né? entendeu isso? Mas não, é o estímulo que ela está vendo, é o Uhum. estímulo das terapias, é o estímulo de ver as outras pessoas batendo palma. O cérebro vai cair na ficha, ele vai. Uhum. O cérebro da criança é um computador maravilhoso, né? Ele recebe aquelas informações pelas vias sensoriais, ele consegue começar, através das atividades motoras, ele vai fazendo esforço, vai aprendendo. Gente, cada criança é um gênio linguístico, porque uma criança que faz todos os passos, alcança todos os marcos de desenvolvimento na sequência correta, essa criança, ela consegue falar com menos de 2 anos, ser completamente fluente na língua que a família fala dentro de casa. E se eles moram, por exemplo, em outro país onde tem duas línguas sendo faladas, uma dentro de casa e uma fora de casa, uma criança que faz todos esses marcos na sequência correta, ela com 2 anos, ela é fluente em duas línguas. Quem de nós aprende uma língua em 2 anos? Eu até hoje estou pelejando com o inglês, ainda não aprendi não, mas quem consegue? Mas as crianças conseguem, porque elas estão numa idade maravilhosa para o desenvolvimento acontecer. Aqui a Luísa fez uma pergunta para a gente. Ana, depois me fala sobre o engatinhar. Eu entrei por ter meu filho Léo, ter 21, mas tenho sobrinhos autistas e uma sobrinha bebê de 9 meses que nasceu prematura, 32 semanas. Seu desenvolvimento está perfeito. Ela se virou, rola, senta, se posiciona no gatinhar, mas não engatinha. Pois é, Luísa. O que que vem antes do engatinhar? Que não está lá na nossa cartilha do Ministério da Saúde da criança. Vem o arrastar. E é o arrastar que fortalece a musculatura ali, a criança, na hora que ela está arrastando, ela está fortalecendo a musculatura, ela está fortalecendo, começando a ouvir aqueles barulhinhos todos que acontecem, tá fortalecendo os músculos oculares, fortalecendo os sentidos, o olfato de tudo que ela está cheirando, aí ela vai e põe alguma coisa na boca também, na hora que ela está ali no chão. Então, todo o desenvolvimento básico que constrói todas essas funções sofisticadas superiores é lá atrás nos programas de chão. Então, na cartilha lá do Ministério da Saúde tem o rolar, tem o senta, posiciona e engatinhar, mas não engatinha, volta lá atrás para arrastar. A gente tem uma ferramenta que chama plano inclinado, as famílias chamam de rampa, mas é tipo um escorregador que a gente coloca a criança, o bebê lá em cima, esses que não se movimentam, para que a gente possa atuar usando a gravidade a favor, a gente regula a altura desse plano, dessa rampa, para que qualquer movimento que o bebê faça, ele vai conseguir deslizar. E aí ele vai começar a perceber e aprender como que é movimentar o próprio corpo. E isso dá uma base incrível para o engatinhar. Mas se ela não arrastou, ela tem que passar primeiro para a etapa do arrastar, para depois ir para a etapa do engatinhar. Senão, a gente corre o risco de ficar com uma brecha no circuito e ter algum neurodesenvolvimento atípico lá atrás, porque não passou por essa etapa. Ela arrasta assim, mas ela já arrasta soldadinho, aquele que vai no padrão cruzado, então vai para frente, o braço
direito com a perna esquerda, depois vai o braço esquerdo com a perna direita, porque tem gente que arrasta de bundinha, tem gente que arrasta de outras formas que não conquista o padrão cruzado. Então, esse arrastar que a gente precisa para dar a base sólida do desenvolvimento neurológico é o arrastar no padrão soldadinho lagartixa, o padrão cruzado completo. Então, se ela arrasta, ela puxa mais uma perna do que a outra, ela vai sempre com um braço diferente lá na frente, esse braço, ele não é o padrão cruzado ainda, que a gente almeja que a criança conquiste primeiro, antes dela ir conquistar o engatinhar dela. Eu consegui explicar? Como é que tá aí? Me contem. Isso, observa para a gente e depois você dá a notícia, conta para a gente como é que tá. Boa, obrigada pelo retorno, Luísa. Então, gente, o que eu tenho para contar para vocês, que vocês já andaram me perguntando aqui, é sobre a mentoria, né? A gente tem a mentoria que o time, o próprio time da Neuroganho, faz para vocês, analisa. A gente tem a espiral, a gente tem a avaliação do desenvolvimento da criança. A Simone fez mais uma pergunta aqui. Ana, esses testes podem ser feitos em qualquer idade? Mesmo que a criança ou adolescente não tenha inicialmente diagnóstico e nenhum déficit? Sim, Simone, pode ser feito em qualquer idade. A gente está tendo uma epidemia agora de surto tardio, de gente com TDAH, com gente com diagnóstico de autismo tardio, e mesmo esses adultos, a gente vai ver lá atrás, está faltando um marco de desenvolvimento. Então, a nossa sugestão sempre é pegar as atividades que estão lá na espiral do questionário, pegar todas aquelas atividades, fazer com que a criança, o adolescente, o adulto, em qualquer idade, faça na sequência correta e vai conquistando cada um desses marcos. Isso, quem consegue fazer isso, vai construindo uma poupança de saúde mental para ir levando ao longo da vida, sabe? Eles sempre falam com prevenção das doenças neurodegenerativas, e as crianças com T21 têm essas perda, o declínio cognitivo mais cedo, e fazer todas essas atividades garante para a gente uma poupança, né, de saúde mental, que a gente vai manter nosso cérebro funcionando do jeito que ele foi programado para funcionar. Eu mesma, eu faço padronização. Padronização é uma das nossas estratégias para ajudar uma criança que ainda não consegue ou arrastar ou engatinhar dentro do padrão, fazer uma operação no cérebro, só que sem abrir a cabeça, né? A gente faz nos membros, a gente ensina a mãe a fazer essas manobras em casa, justamente ensinar a criança a fazer a atividade em casa, justamente por quê? Para que a criança facilite a conquista do marco e nós, como adultos, e os nossos idosos, que já passaram dos 60, 70, 80, enfim, manterem o cognitivo afiado através das próprias fisiologia, da forma que o corpo foi preparado para funcionar, sabe? Então, vale a pena uma criança que faz isso. Você vê os próprios astronautas da NASA, que antes de subir lá na seleção deles, eles têm todo aquele treinamento físico. Eles passam de novo pelaquela questão do arrastar, eles passam de novo pela questão do engatinhar, eles passam pelo programa de equilíbrio, eles façam, além do programa de equilíbrio que a gente faz aqui com as nossas crianças, eles fazem o programa de equilíbrio deles sem gravidade também. Então, assim, o corpo precisa disso. E a gente oferecendo isso para o corpo, a gente está atuando na causa e a gente está trabalhando para que a gente tenha uma vida melhor, mais produtiva, dentro do nosso potencial e desbloqueando o potencial da nossa criança que está lá atrás, bloqueado no marco, e ninguém volta lá atrás para recuperar aquele marco. E na hora que você entende aquilo e você começa a fazer aquilo em casa com a sua criança, você vai ver a diferença. Não tem como. A gente tem notícia de gente que começa a fazer e a criança que não falava começa a soltar sílabas, palavras. Enfim, cada criança tem seu tempo. O esperado começou o desenvolvimento do programa. Lá na neurogênese, neuroplasticidade, neuroaprendizagem, a gente explica que esses programas
existem os ciclos fisiológicos do corpo e o ciclo da neurogênese dura de 8 a 12 semanas. Então, para não desanimar, antes de 3 meses, fazendo as atividades com a criança, você vai ver resultado, mas você só não pode desanimar antes dos 3 meses, porque você tem que esperar o cérebro completar aquele ciclo dele de aproveitamento daqueles estímulos para a construção dos novos circuitos de desenvolvimento. Aí a Manuela comentou aqui para a gente, atuar na causa, ter uma vida melhor e mais produtiva. Desbloquear o desenvolvimento dos potenciais. Exatamente. Ô, Exatamente. Ana, passa aqui para nós. Tem o KISS, quais são as ferramentas? A gente tem o KISS, a gente tem a espiral, que o Érico colocou aqui para a gente, tá? Que são as 2 ferramentas abertas que a gente tem. E a gente tem a avaliação do desenvolvimento, que ela é interna nossa para acompanhar o desenvolvimento, os ganhos da criança ao longo do programa. A Simone está respondendo aqui para a gente, que está emocionada e encantada com tudo isso, Ana, e impressionada. Obrigada, Simone. Eu fico honrada com a sua presença aqui, investir o seu tempo, vir aqui ouvir a gente falar. Deus abençoe muito sua vida e de seus filhos por essa iniciativa de puro amor e entrega. Obrigada por esse encontro de hoje. Eu que agradeço a presença, Simone, obrigada. Eu espero que você possa se inscrever lá no nosso canal do YouTube. A gente tem a live, os 3 marcos de desenvolvimento que você precisa fazer. A gente tem tutoriais do programa de leitura, a gente tem mini aulas lá no nosso Instagram, também dando diversas dicas, sabe? É um grande privilégio poder servir, poder desbloquear o potencial das crianças, porque a gente sabe que está tudo lá. Meu Deus do céu, a gente sabe que está tudo lá. E ver o sofrimento, eu vi o sofrimento do meu filho querendo se comunicar e não conseguir se comunicar. Ah, gente, desculpa, eu não sei se eu consigo falar o seu nome, Ifeba. Desculpa se eu estiver falando errado, me corrija, tá? Essas atividades recomendáveis devem ser realizadas em 60 minutos consecutivos ou podem ser realizadas no decorrer do dia? Podem ser realizadas sim. A gente costuma distribuir porque é aquela informação que a gente falou antes. A gente tem a questão da frequência, da intensidade e da duração dos estímulos. Então, a gente não pega, por exemplo, o programa de leitura e faz todo de uma vez, a gente não pega todo o programa de matemática e faz de uma vez. A gente vai distribuindo essas atividades ao longo do dia e intercalando com outras atividades. Então, por exemplo, você faz um programa de visão, você faz um programa de leitura, você intercala com um programa de audição, você intercala com um programa de tato. Você vai intercalando os estímulos, depois você pega a parte motora, porque a gente tem horários em que o corpo tem melhor rendimento nos programas físicos e a gente tem horários que tem melhores rendimentos no programa cognitivo, distribuídos ao longo do dia. Então, a gente vai distribuindo isso de forma que a criança possa ver, rever e rever de novo aquilo. E isso que faz o desenvolvimento acontecer. A gente tem o nosso saudoso professor Pierluigi Piazzi, ele aplicava esse conhecimento lá para o pessoal do cursinho, que era aula dada, aula estudada, tinha que ser no mesmo dia, porque ele entendia a importância do estímulo ser repetido e não ser concentrado todo numa vez só, e depois a criança lá na frente vai fazer estudar na véspera da prova. Isso não funciona. A excelência você faz, aula dada, aula estudada, todo o estímulo, desde o bebê, desde o primeiro programa de leitura, que a criança começa com 1 ano de idade, o meu começou com 2, mas enfim, a gente consegue fazer esse programa distribuído com muito sucesso e com excelentes resultados, sabe? Ô, Ana, quero trazer só um adendo aqui, né, dessa parceria nossa, porque em tudo na vida, né, eu penso assim, a saúde é como um pêndulo, né, então a gente tem que tomar, nunca tá 100%, né, em equilíbrio, a gente sempre tem alguma coisa para poder ali consertar, para poder cuidar,
E o importante é a gente não ficar nos extremos, né? Não deixar esse corpo ficar muito inflamado, nem muito congelado, né? Então, a gente Sim. trazer isso no equilíbrio. E quando eu comecei a ver, né, algumas mães que eu cuido com aromaterapia falar assim, nossa, eu já uso os óleos, tenho um ganho excelente depois que eu comecei a usar os óleos essenciais, é um tratamento muito bom, mas faltam algo a mais, né? É a mesma questão que a gente está encontrando junto também com a turma que você cuida, né? Com as mães que você cuida, né? Essa criança já vem, já desenvolveu, mas às vezes sente que falta ali algum a mais, né? Um toque. Então, eu não sei né, de onde é quem é conhecida minha ou sua, né? Quais são esses contatos aqui, mas, para quem está aqui, né, que já usa, que algumas falaram, eu já uso óleo, você vê que complemento fantástico que a gente tem com o seu trabalho, né? E eu ofereço também para as pessoas que estão com você, que fazem o programa com você, esse complemento fantástico que a gente tem dentro da aromaterapia, porque o que eu fui anotando algumas coisas que você disse aqui, e é tudo muito dentro do que a gente acredita e a gente trabalha, né? E buscar a causa da situação, né? Do problema, essa raiz, né? O uso dos óleos essenciais para trazer toda essa movimentação emocional, os desbloqueios ali também, esse fortalecimento. Desinflamar, né, Ana? Que é um processo assim. Inflamar, tirar essa neuroinflamação dessas crianças. A gente tem uma ferramenta lá interna também para quem está na mentoria no, lá dentro da mentoria, que é o diário de alimentação, que é não só anotar os alimentos saudáveis que a criança come, mas como a criança está reagindo àqueles alimentos. Então, assim, tem uma sinergia fantástica, Manu, porque são alternativas naturais, são alternativas de cuidado fisiológico com a saúde. É o cuidado fisiológico que a gente tem que ter, porque a gente vai aos poucos estimulando na sequência o que precisa ser feito para cada criança. Então, não tem, da mesma forma que eu tenho aprendido com você muito essa combinação, que para cada criança existe uma sinergia de olhos que vai trabalhar aquelas questões físicas. A gente tem, eu não sei se eu já te falei, mas a gente tem um programa de olfato e paladar dentro do programa de organização neurológica. Ele não está aqui na nossa espiral, a gente só contabiliza audição, tato e visão, mas dentro dos programas tem o programa de olfato e paladar, porque o olfato é importantíssimo, e o paladar também, nessa questão da organização do funcionamento do cérebro. Ele é maravilhoso. Então, assim, é uma sinergia incrível e precisa desse complemento, não é o. Como a gente conversou de algumas pessoas que pediram ajudas, às vezes existe uma causa física e é muito melhor a gente tratar com os olhos, com os aromas, do que com um medicamento de uma farma cheio de efeitos colaterais, né? Então, assim, aí eu gostaria de ver se vocês me permitem, a Fernanda comentou aqui que tudo que eu falei descreve meu filho e hoje estava meio desanimada. Pois é, Fernanda, então foi Deus que mandou essa live, esse convite da live para você, né? Para você saber que tem solução e que tem muita gente colhendo resultados, colhendo os frutos de ir lá na causa, entender o que está acontecendo com seu filho, o que está faltando para ele, e a gente oferecer isso para ele na frequência, intensidade e duração correta e na sequência correta, tá? Ah lá, a Fernanda comentou também que usa e faz uma grande diferença do Lucas nas crises. Pois é, Fernanda, com certeza o óleo faz uma grande diferença. Eu tenho meu kitzinho aqui também das crises, que ajudam também. A gente tem nossos kitzinhos, mas aqui, mais nada como ir lá, rodar a espiral aqui e fechar na sequência correta o desenvolvimento da criança. Um desenvolvimento ideal da criança seria esse aqui. Eu não sei se está pegando para vocês na sequência correta aqui, mas é fechando cada voltinha da espiral do desenvolvimento na sequência correta. Isso aqui seria um desenvolvimento típico. Com esse desenvolvimento, você está protegendo a sua criança
de transtornos de desenvolvimento e depois esses todos transtornos que vêm afetando as pessoas na vida adulta, sabe? Então, se a Manu me permitir, eu gostaria de explicar um pouco da mentoria prêmio, do curso, do caminho. Eu não sei como é que está o nosso horário aqui. Pode explicar aqui, estamos firmes aqui. E depois, gente, nós vamos abrir também para pergunta, quem quiser permanecer na sala aí, fazer mais perguntas, né, Ana? Sim, A vai ser um gente vai grande ter. prazer responder para vocês. Como é que a gente entende a mentoria prêmio? A gente tem esse entendimento integrativo que a criança precisa tirar os alimentos inflamatórios, a gente entende que a criança precisa substituir e colocar uma alimentação saudável, orgânica de preferência. Isso tudo tem lá no nosso módulo 1 do curso Caminho da Organização Neurológica, que é o curso é uma ferramenta mais acessível para a mãe que não tem, está no momento de entrar na mentoria premium. A gente oferece o curso, a gente tem 24 encontros quinzenais ao longo do ano, para justamente oferecer, chegar, conversar, acolher cada família, compartilhar as vitórias, compartilhar as dificuldades e apoiar cada família no desenvolvimento da criança. Então, a gente orienta como que usa a ferramenta, depois a gente tem cada um dos módulos ensinando como que faz neurogênese, neuroplasticidade, neuroaprendizagem. Aí a gente tem cada um dos programas, programa de comunicação, de todos os níveis aqui da espiral, né? A gente tem programas. Então, a gente tem programa de audição, tato, visão, que são mensuráveis. O olfato e paladar, eles não são mensuráveis, mas a gente tem programas para eles. Assim como mobilidade, a comunicação verbal e a coordenação motora fina. Mas a gente tem também programa para desenvolvimento do equilíbrio e um grande programa que a Marli está fazendo lá com o filho dela também, para crianças acima de 2 anos, a gente também tem o programa de responsabilidade social, que a gente, à medida que a criança vai se desenvolvendo, a criança vai se organizando, a gente começa a inserir aquela criança naquele meio. Então, ela tem responsabilidades, a criança começa a ser uma pessoa, depois um jovem, depois um adulto, responsável por algumas tarefas aqui naquele meio, e ela vai estar trabalhando, ela vai estar aprendendo a se comportar nos ambientes, nos lugares. Uma criança que está lá atrás, toda desorganizada, a gente não vai colocar nesse programa de responsabilidade social porque ela está desorganizada. Então, primeiro a gente trabalha o quê? A gente vai trabalhar cada um desses níveis de acordo com o nível que a criança está. Por isso que para quem não quer perder tempo e quer começar a ter resultado mais rápido, a gente convida para vir já para a mentoria premium. Porque na mentoria premium a família não perde tempo, ela preenche os questionários, manda os vídeos para a gente manda o programa. Aí a família começa a executar o programa, manda os vídeos para a gente. Estou executando direito. A gente vai dando esse feedback e acompanhando a criança e recebendo os resultados, né? Dos sucessos e das conquistas das crianças, que é isso que nos move, né? Ver as crianças desenvolverem os seus potenciais. Então, a gente vai trabalhando isso com a criança. Então, lá no nosso Kiss tem essa opção da mãe comentar também quanto tempo que ela tem disponível por dia para desenvolver o potencial da criança. Então, a gente leva tudo em conta na hora de apresentar uma solução, apresentar o programa. A gente organiza para a mãe: olha, seu filho precisa desse pacote de atividades, você tem esses horários, são os melhores horários para fazer as atividades. Quanto tempo você tem? Como que nós vamos organizar isso no seu dia? E a gente explica para a família: essa atividade vai trabalhar nesse desenvolvimento. Para cada atividade, a gente dá essa explicação. Então, a mãe, ela fica empoderada do próprio desenvolvimento do filho dela, porque ela vai escolher e ela vai encaixar no dia a dia cada atividade que ela vai fazer nas conquistas que são mais urgentes para a criança. Lembrando que uma boa base vai trazer para a gente os desenvolvimentos sofisticados mais rápido, que são a fala, a leitura,
a, a fala, a leitura, a escrita, a matemática e a empatia, que são as qualidades que a gente desenvolve aqui no programa. Tá joia? Aqui a Luísa comentou que o Léo, de 13, ter 21, está bem gordinho e gostaria de algo que dê mais vontade dele de sair de casa. Ele sai, mas antes reclama muito e não quer ir. Pois é, Luísa, provavelmente o Léo pode estar um pouco inflamado, sabe? Porque uma criança que está desinflamada e está bem disposta, naturalmente a gente quer sair para a vida, a gente quer fazer atividades que liberam endorfina no corpo, a gente quer ver isso acontecer, a gente quer ver, viver a vida. Então, uma criança que está querendo só ficar em casa, não quer sair e está reclamando, provavelmente a gente tem uma falta de organização aí, provavelmente a gente pode ter uma neuroinflamação aí, e a gente vai trabalhar juntas essas questões para organizar e dar prazer para ele. Porque se ele tem uma brecha no circuito, Luísa, o que vai acontecer? Ele pode sair igual a Lorena. A Lorena tem 12 anos e ela não conseguia ir nas festas porque aquele barulho, aquela conversa, aquela confusão, assim, chegava de uma forma, uma criança desorganizada, isso pode chegar até a doer, pode chegar como uma violência. E na hora que a gente organiza isso, dá os estímulos na frequência, na intensidade, na duração adequado, isso se organiza. E, gente, na hora que isso organiza, você começa a ver uma criança que não queria sair de casa, que não queria nem entrar no salão de festa, curtindo, batendo palma, participando da festa com muita alegria, porque é falta de organização. Uma criança que sai batendo nos outros na escola, ela não está entendendo aquele ambiente. Alguma coisa está chegando de forma agressiva para ele e ele está revidando aquilo porque chegou para ele de uma forma agressiva. Na hora que se organiza, ele consegue conviver com aqueles ambientes todos, estímulos do ambiente, de uma forma muito tranquila e muito confortável e se divertir naquele ambiente. A Luísa está comentando que ama ir para a escola e participa de tudo. Na realidade, ele é seletivo quanto ao que fazer. Por exemplo, adora ir para o estádio e ver jogo do Corinthians. Ah, que legal! Ele se apresenta dançando na escola quando tem show de talentos. Que bacana, Luísa. Então, seu Léo tem muito potencial. Vamos lá trabalhar. Como é que está a parte da leitura, da escrita dele? Porque são conteúdos que a gente trabalha no programa, tá? A gente trabalha também o cognitivo, a gente trabalha o programa de leitura, o programa de matemática, o programa dos bits de conhecimentos, tá? A gente trabalha de forma a na hora que completa a espiral, o desenvolvimento da criança está assim, ele está pronto para viver a vida que ele deseja e se tornar quem ele quiser ser. Naquela pesquisa do Reininho que eu comentei com vocês lá atrás, a nossa criança que faz a organização neurológica, né? Eu falo nossa porque meu filho também fez, então é da nossa turma. Ela tem o desenvolvimento e eu deixei ela aqui para vocês, quer ver? Onde que ela está? Oh, meu Deus, acho que não trouxe aqui, não. Mas essa criança, o que acontece com ela? Ela começou mais tarde do que uma estimulação precoce da outra criança, que o estudo é comparativo. E essa criança, quando chegou na escola, ela não precisava de atividades adaptadas, ela chegou um ano mais cedo que o outro, a criança que fez a estimulação precoce. E ele não precisava, ele lia, ele se desenvolvia bem e o desenvolvimento dele é surpreendente, como uma criança típica. Tanto que a proposta do trabalho do Reininho as crianças, a conclusão do trabalho dele as crianças com T21 têm tanto potencial quanto uma criança típica só precisa de mais estimulação, assim como as crianças típicas precisam de fechar as brechas no circuito para poder, alguma criança que é neuroatípica, por falta de alguma marco de desenvolvimento, ela conseguir alcançar a excelência que ela nasceu para ter, entende? Então, eu vou contar para vocês, a gente não fecha a mentoria premium, não fecha o curso Caminho da Organização Neurológica, porque a gente sabe que o tempo é o maior inimigo das nossas crianças, e quanto mais o tempo vai passando,
mais difícil vai ficar. E a gente não quer ver a nossa criança sofrendo, a gente não quer ver nosso filho com desconforto, incomodado, com barulho, com conversa, sem desenvolver, sem ler, sem desenvolver todo o potencial. Mas o que a gente sugere é que a família comece o quanto antes a estimular o potencial de sua criança em casa, porque é uma outra qualidade de vida para a gente. Pena que eu não consegui tocar o depoimento todo da Lorena. É uma outra qualidade de vida para a gente, para a criança, é uma saúde, é um bem-estar. Então, a gente está trabalhando para famílias que têm 10 minutos por dia. A gente tem um programa para estimular esse desenvolvimento. Com 10 minutos por dia, tem programa. Se você quer ir no seu tempo, você não pode se comprometer e quer fazer um programa mais acessível, a gente tem o curso, o Caminho da Organização Neurológica. E se você quer ir direto ao assunto e começar a ter resultado logo e não quer mais perder tempo com o desenvolvimento do seu filho, a gente tem a mentoria Prêmio. E na mentoria Prêmio, é como eu estava contando para vocês têm o suporte no WhatsApp, a gente tem o grupo de mães, tem as ferramentas da Neuroganho, tem as aulas de apoio, e tem toda. E você não vai estar mais sozinha. A gente está ali junta para identificar cada dificuldade que a sua criança tem. E aí a gente faz um programa no início, quando a família entra. A cada marco desses 42 marcos de desenvolvimento, que até acabou que eu falo para caramba, a gente nem conseguiu falar dos marcos, mas já tem quase 2 horas de live, então eu vou deixar isso para o próximo convite da Manu, a gente falar desses marcos todos. Mas então, o que eu estava falando aqui com vocês, para essa mãe que a criança alcançou aquele marco que estava no primeiro, é, na primeira desafio dela, né, no primeiro programa, a gente não vai esperar o próximo avaliação, que é depois de 6 meses, para atualizar o programa dela. Não, a gente atualiza, manda para a gente, manda as vitórias, vamos mudar, vamos para a próxima atividade, vamos para o próximo nível, porque a gente sabe que nem a mãe tem tempo a perder, nem a criança, muito menos a criança, porque a cada tempo que vai passando, né? Uma criança, o cérebro da criança, do bebê, quando nasce, desenvolve numa velocidade que com 1 ano já não é tão rápido, nem com 2, nem com 3, e ao longo da vida isso pode ir diminuindo. Então, quanto mais atividades fizer e quanto mais rápido fizer, melhores os resultados e mais fácil vai ser conseguir cada um desses marcos de desenvolvimento. Aí, aqui, 21:17 está perguntando se ajuda na seletividade alimentar. Ajuda sim, porque a gente, como eu estava comentando com a Manu, a gente tem o programa de olfato e paladar, a gente vai trabalhando essa questão da seletividade, tanto pela questão sensorial, quanto na dieta anti-inflamatória lá do nosso módulo, preparando o caminho para a organização neurológica. Quando a gente vê a presença da seletividade alimentar, geralmente são alimentos que estão inflamando, que estão fazendo mal para a criança, que são aquelas que ela mais busca. Então, a gente vê crianças com autismo muito grave, assim, que só querem comer biscoito, e só querem comer carboidrato, e só querem tomar leite. E na hora que a gente começa a tirar esses alimentos que são inflamatórios, e a criança começa com uma dieta anti-inflamatória, e a criança entra com os óleos essenciais para dar conta, porque quando tira essa questão inflamatória, as crianças têm tipo uma síndrome de abstinência, e entra com a estimulação do olfato e paladar, as nossas crianças começam a comer muito bem. Muito bem, resolve a nutrição, resolve a seletividade, resolve a alimentação. É uma coisa muito interessante ver que a gente vai atuando em cada um desses pontos, em cada uma dessas frentes, para fazer o desenvolvimento de cada criança acontecer. Tá joia? Então, alguém tem mais dúvidas? Eu gostaria de poder responder a todo mundo que está aqui com a gente, prestigiando a gente, deixar suas dúvidas. Se você está vendo isso aqui depois, pode deixar suas dúvidas, comentários aqui embaixo que a gente vai responder. Chama a gente lá no WhatsApp para tirar as dúvidas também, que é um grande prazer para a gente responder vocês. Tá joia? E
substitui as terapias convencionais. Isso é uma decisão de cada mãe. Nós temos mães que continuam com terapias convencionais porque gostam da pessoa, do terapeuta, gostam do terapeuta que dá do apoio que o terapeuta dá para a família. E nós temos mães que, na hora que começam a ver os resultados da criança, comparando com o resultado das crianças nas terapias, essas famílias acabam preferindo focar só no programa, perder menos tempo, né? Porque tem famílias que têm que ir para uma outra cidade fazer as terapias, então tem um grande tempo de deslocamento, a criança fica cansada, a criança fica estressada. Então, isso é de cada família, tá? Eu não sei. Tem famílias que querem continuar com as terapias e tem famílias que preferem ficar só no programa. A gente entende que é do coração de cada mãe. A mãe sabe o que é melhor para o desenvolvimento do filho. Então, a gente não fala, sai da terapia, de forma nenhuma, a gente respeita todos os trabalhos dos terapeutas, eles são pessoas maravilhosas que ajudam muitas de nossas famílias. Mas é a escolha de cada um, tá? Feba está falando com a gente, agradeço imensamente por essa live incrível, nos dando esperança para um futuro melhor para nossas crianças. Eu que agradeço a presença e convido vocês, vão para a Mentoria Premium. A Manu está compartilhando os nossos telefones aqui, tem da Neuroganho, o dela também. O nosso aqui é o WhatsApp, vocês fiquem à vontade para chamar a gente, conversar com a gente lá no WhatsApp. E nesses links aqui, no link do Kiss, tá? Tem uma oferta muito especial para você fazer, entrar para a mentoria Premium. Normalmente, a gente sempre, tanto no curso Caminho da Organização Neurológica, quanto na mentoria Premium, que é o programa indicado para quem tem mais de 1 hora por dia para estimular o filho, a gente sempre dá o programa de 3 meses de bônus do programa de leitura e do programa de matemática. E pelo KISS, tá? Pelo link que está no KISS, a gente tem uma oferta que vocês vão ter de bônus o programa de leitura por 1 ano, e para quem tem só 10 minutos por dia para estimular o desenvolvimento do filho, gente, aproveita 10 minutos por dia. 10 minutos por dia é muito melhor do que você não fazer nada. E dá para fazer muita coisa, e dá para resolver resultados muito bacanas. A gente tem mães de crianças com autismo que não entendiam a lógica da matemática, está lá no nosso depoimento também, e que a professora falava que a criança ia usar a calculadora o resto da vida. A mãe fez com a gente 1 ano de programa de matemática. Quando a professora foi explicar a fração, aquela criança com autismo que nunca ia fazer uma conta de cabeça e que não conseguia, que precisava de calculadora para tudo, estava lá entendendo as frações que a professora estava explicando, além de estar dominando as 4 operações, estava entendendo as frações melhores que as crianças típicas e ajudando a professora para explicar para os colegas. Gente, vocês não fazem ideia do poder de que 10 minutos de estimulação que vocês fazerem com as crianças em casa pode fazer. Vocês não fazem ideia. Se você puder fazer mais tempo, faça. Porque você está trabalhando o futuro da sua criança, o presente da sua criança hoje, você já vai ter ganhos hoje, e você está construindo um novo futuro para ela. Com 10 minutos, gente, faz, porque vale a pena. É maravilhoso vocês conhecerem isso. A Elizabeth está comentando, obrigada por dividir seu conhecimento e experiência pessoal. Deus abençoe você e sua família. Obrigada, Elizabeth. Deus abençoe vocês também. Luísa agradecendo, obrigada por essa aula incrível, já estou seguindo vocês. Obrigada, Luísa, é uma honra ter vocês todos seguindo com a gente, e também vai ser uma honra poder orientar o desenvolvimento das crianças de vocês. Vai ser uma grande alegria. Ana, gratidão. Nossa, ficou com um gostinho de quero mais, né, gente? Vamos ver aqui quem mais quer um outro encontro aí para falar desses 42 marcos aí de desenvolvimento. Eu já quero, Ana. Vai ser uma grande honra e um grande prazer para mim vir falar com você sobre os marcos, porque eles são muito bacanas e a gente pode começar em casa. Se a gente tem uma live que a gente fala dos 3
marcos básicos lá no YouTube para começar a desbloquear o desenvolvimento, e é muito bacana você ver isso, porque a família começa a fazer em casa e começa a ver resultado, e começa a ver o desenvolvimento, e a criança começa a falar. Eu falo assim, não, eu quero mais, só isso já está dando esse resultado, eu quero fazer mais. Gente, a mensagem que eu quero, se a gente está caminhando para o final, eu quero deixar para vocês é: acreditem no potencial das crianças de vocês. Eles têm um potencial gigante que está bloqueado por causa de uma bobeira do marco lá atrás. Vamos acreditar no potencial da criança, vão estimular, porque vocês vão surpreender a sua família, vocês vão surpreender os terapeutas e vocês vão dar um novo futuro para a criança de vocês. E isso não tem preço. Espetacular, Ana, sensacional. Eu já quero aplicar aqui em casa, aplicar nos meninos, né, também. Pedro já com 23, Luísa com 19, e eu acho que é um tempo bom aí, né, em faculdade, né, esse processo todo aí, né, que exige muito também dessa parte aí de atenção, de concentração, né, de esses mecanismos aí de desenvolvimento nosso, né, neuronal. Então serve para todo mundo. Adolescente e jovem tem que querer, né, Ana? Acho que quando eu cogitei para poder fazer com a Luísa, acho que você me falou, olha, adolescente tem que ser um combinado com ele, né? A gente combina, a gente sugere e a gente pede para testar. Olha, vamos E, testar. Você faz isso aqui por 3 meses, de preferência, assim, fica no seu horário, mas faz na sequência certinho, faz uma quantidade consistente, né? Porque precisa ser um programa consistente, né, Manu? Não adianta igual você ir na academia, você vai uma vez na vida e depois reclama de que a academia foi lá e não tirou a pochete. Vai, mas você só fez uma vez? Não é, né? Então, a gente vem, faz um programa consistente com a criança e com os adolescentes. Os meus aqui, tem um de 29 e um de 25 também estão fazendo, né? Toda aquela parte quando o benefício vem, eles se entregam, né, Ana? É isso, né? entregam. E eu vou voltar a fazer braqueação. Tem muito tempo porque eu fui para o chão, eu fiz tudo com os meninos da época que eles faziam, né? Então, alguns programas mais básicos que eles já conquistaram, os marcos, eles não estão fazendo. Mas eu sinto falta. Então, eu faço padronização, eu estou para voltar a fazer as braqueações lá, que está nessa nossa live lá dos 3 marcos básicos para começar. E vem o convite, vem para Neuroganho, vem para a Manu, atender a Manu aqui com a gente. Bora que nós vamos fazer esse movimento. Vocês não fazem ideia da diferença que é na vida de uma família, na hora que a gente começa a desbloquear o potencial. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer aí mais, tirar alguma dúvida? A gente tem um monte de eu aqui, viu, Manu? Pode Todo marcar, mundo querendo mais, viu? Tem que pode marcar marcar outra. com a Ó, gente. vocês fiquem coladinhas na gente aí para vocês receberem o próximo convite, Exatamente. né? Então, eu Então, acho agradeço que é o convite, me sinto muito honrada de poder compartilhar esse conhecimento, essa minha experiência de 23 anos aqui na organização neurológica e compartilhar com vocês que é possível e é real e convidar vocês, façam um teste, gente, testa com o filho de vocês vão se surpreender. A gente vê isso acontecer todos os dias, tá bom? Onde agendar o atendimento? Lá no pelo, você pode chamar a gente pelo nosso WhatsApp. Você pode fazer o Kiss, tanto no Kiss quanto na Espiral, tem o nosso WhatsApp lá para vocês fazerem. E aí vão conversar, vamos que a gente está aqui de braços abertos para ajudar o desenvolvimento das crianças de vocês. muito bem. Pamela, você tirou sua dúvida? Você estava com a mão levantada um pouquinho mais cedo. Ok, então, gente. Ana, muitíssimo grata, meninas, rapazes, todos que estão aqui presentes no ao vivo e quem assistir depois, muito grata aí por essa entrega e essa confiança, né, Ana, no nosso trabalho. E a gente vai se encontrando aqui em outros ambientes aí também.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Deus abençoe o trabalho de Amém. vocês e tenham todos uma ótima noite.